Então vamos lá pessoal, vamos a uma aula de transformação estrela-triângulo. Neste vídeo vou te explicar passo a passo como é que você pode encontrar correntes, não é? E fazer o balanço das potências usando aí então a transformação, nesse caso de triângulo em estrela. Ou vice-versa, não é? Vamos depender a que tipo de circuitos e analisarmos, não é? Vou te ensinar como analisar com cuidado para você poder então ter um resultado aí então bem sucedido. Certo? Então, esse assunto de transformação nós começamos na aula anterior. Lá na aula anterior, nós vimos então conceitos teóricos, não é? Resolvemos um exercício em que neste vídeo não veremos mais conceitos teóricos de tal forma como nós vimos na aula anterior. Por isso é muito importante você passar lá primeiro e analisar esse vídeo, não é? Assistir com cuidado aí, e para você poder vir aqui fazer sucesso. Agora, nesses nossos cursos de análise de circuito ou circuitos elétricos ou teoria de circuito, por aí vai, não temos apenas um capítulo, nós temos vários capítulos, como corrente alternada, corrente contínua, processos transitórios, nesse caso quadripolos. Então, todos esses conceitos ou todos esses capítulos apenas se pode encontrar na plataforma juliomamadi.com. Lá temos todos esses capítulos organizados e arrumados passo a passo. Certo? Então, para não perder os próximos conteúdos, já sabe o que deve fazer. Inscreva-se aqui no canal, não é? Inscreva-se aqui no canal. Eu sou Júlio Momadi e vamos então a este vídeo. Não deixe de colocar aquele like, é muito importante aí, tá? Vamos a isso. Então, pessoal, o exemplo que nós temos aqui é um exemplo muito interessante, em que você não vai querer perder. Então, preste atenção aí, preste muita atenção. É o seguinte, temos aqui então, calcular as correntes do circuito aplicando o método de transformação, que é nesse caso estrela-triângulo ou triângulo-estrela, vai depender do circuito. Vamos analisar aí. E depois disso temos que fazer aqui o balanço das potências. Como é que se faz o balanço das potências? Faça o seguinte, veja só aqui então. Nós basta somar, não é? Fazer o somatório de potências, não é? Fornecida que seja igual ao somatório, não é? De potências, nesse caso, consumidas. O que seria potências fornecidas e o que seria potências consumidas? Entenda aqui. É assim, as fontes de tensão, assim como fonte de corrente, apresenta uma certa potência, ou seja, apresenta uma certa energia. Ou potência, podemos dizer assim. Então, todas as potências que forem apresentadas ou que forem dadas através de fontes de tensão ou fonte de corrente, por exemplo, essa como a fonte de corrente que nós temos aqui, é distribuída de forma não, espalhada nesse circuito. Porque quando nós fornecemos uma certa potência, por exemplo, nesta parte aqui de corrente, porque temos aqui uma fonte de corrente, não é? Então, essa potência que é espalhada nesse circuito, ela que é gasta nessas resistências. Temos aqui uma resistência, outra resistência, veja só aqui, então, nessas resistências, não é? Então, a potência que nós verificamos nesta parte aqui, não, de fornecimento, deve ser igual à potência gasta. Então, a potência consumida geralmente é uma potência gasta nesse circuito. Enquanto que a potência fornecida é uma potência em que nós podemos ter nessa fonte. Percebido agora? Então, como calcular a potência? Você deve saber como se calcula a potência, não é? Potência, quando nós temos, por exemplo, tensão, nós usamos essa fórmula, não é? Potência é igual a tensão vezes então, intensidade. Mas agora, potência, quando você tem resistência, é só usar essa aqui. Então, a potência é igual a resistência vezes a intensidade ao quadrado. Geralmente não usamos essas duas fórmulas. Será suficiente aí para você poder fazer sucesso neste vídeo. Então, veja só aqui, então, nesse circuito, vamos analisar aí. Na verdade, nós temos aqui, por exemplo, temos um circuito aqui bonito, em que esta parte aqui, por exemplo, aqui, ela aqui está ligada de forma estranha, que nós não temos aí uma ligação, veja só que essa ligação aqui, ela não é paralela, nem série, então isso complica, meu amigo, isso complica, por quê? Porque não é uma ligação série, nem paralela, nem mista. Então, se não é série, nem paralela, nem mista, precisamos fazer uma transformação. Então, por exemplo, se você for analisar este ponto, por exemplo, essa parte daqui, com esta parte aqui representa um triângulo aqui, não é? Eu poder transformar esse triângulo aqui
em estrela. Também esta parte daqui representa um triângulo, também poder transformar esse triângulo aqui em estrela, esse triângulo que nós temos aqui, poder transformar. Ou também temos aqui um triângulo, este lado aqui, por exemplo, esse ponto está ligado aqui, veja aqui em cima, veja aqui em cima. Nós temos o quê? Veja só aqui, vamos ter que retirar isso para você poder entender. Temos que essa resistência está ligada, por exemplo, a este ponto. Essa parte daqui também está ligada a este ponto, por sua vez, nós temos aqui então que por sua vez, temos que esta parte e esta parte aqui não, estão ligados aí. Assim. Ou seja, nós temos o que nós temos aqui? Temos resistência aqui, então, ligado essa extremidade com esta parte, essa parte daqui, esta extremidade com esta parte, por sua vez, esta parte com esta parte, assim, né? Assim. E depois, assim. Então, isto aqui representa um triângulo. Por quê? Um triângulo, como nós vimos na aula anterior, fica mais ou menos assim. Temos aqui um triângulo, fica mais ou menos assim. Não é? Mais ou menos assim. Um triângulo, não é? Ou seja, toda essa resistência, uma resistência aqui 1, resistência aqui 2 e resistência aqui 3, estão ligadas, por exemplo. Essa resistência está ali conectada com esta aqui também com esta, e formando aqui, por exemplo, um triângulo. Um triângulo, não é? Uma figura aqui geométrica. Da mesma coisa que acontece aqui, essa resistência que está ligada neste ponto, não é? Não importa se for ligada com outros elementos, isso é outra coisa, não é? Mas o que nós podemos entender é que daqui está ligado aqui, e depois daqui também está ligado aqui, daqui também está ligado aqui, né? Nessa parte aqui. Logo que forma aqui está um triângulo. Então nós podemos partir desse triângulo que nós temos aqui, transformarmos, não é, em estrela. Então poderia aplicar a mesma transformação neste ponto ou neste ponto. Cabe a ti. Eu vou escolher aplicar aqui, né? Então você em casa pode treinar aplicando aqui, aplicando aqui. Não tem problema aí. Mas agora, como é que isso se faz, Julie? Vamos explicar aqui passo a passo. Veja só aqui então. Nós temos que colocar aqui um triângulo aqui no meio. Por exemplo, posso partir aqui, colocamos aqui um triângulo, como nós vimos na aula anterior, não é? Daqui, aplicarmos aqui uma resistência e depois daqui aplicarmos aqui outra resistência. Assim. Aqui ficamos com RA, colocamos como centro RA, aqui então RB, aqui então RC. Este aqui é RC. A nomeação aqui tanto faz, meu amigo. Tanto faz na nomeação. O importante é aplicar a forma de forma correta. Certo? Certo. Então, eu peguei esses pontos e apliquei. Se tem dúvida aqui, como disse, veja a aula anterior. Então, veja só aqui então. Vamos sim, por exemplo, transformar aqui então R1. R1 aplica-se uma fórmula, não é? Que o nosso R1, não, R1 fica RA, né? RA será igual, veja só, será igual ao quê? Será igual, RA como nós temos aqui, esse RA está ligado em quais resistências? Está ligado não, a essa resistência 2 e resistência 5. Como nós fizemos na aula anterior, temos então R5 vezes o nosso R2, dividido pela soma de todas as resistências não é, que é envolvida nessa transformação de triângulo em estrela. Esta e esta. Então, esta aqui é resistência, esta aqui é R3, né? Esta aqui é R3 ali. Esta aqui é R3, então. Ok, divide aqui, então, por exemplo, a soma dessas resistências. Atenção aí. Agora, veja só. Vamos fazer assim. Vamos fazer o seguinte. Vamos ter que apagar aqui, só para poder visualizar que tipo de resistência, só para você não meter confusão, né? Agora, temos aqui então R5 mais R2 mais R3. Agora, vamos substituir os valores no lugar, nos dados ali. Ficamos com o quê? R5, acho que tudo aqui está em 1, né? Essa resistência aqui está em 1 menos esta e esta aqui. Então, essa que nós temos aqui, por exemplo, R5 vimos que é 1 vezes R2, primeira resistência envolvida aqui está sendo de 1. Temos aqui R5 é 1, R2 é 1, R3 também é 1. Logo, vamos colocar apenas 1. Ficamos aqui então com 1 mais 1, mais aqui então 1 e mais 1. Já está ali mais 1. Que será igual a 1 sobre 3, que me dá 0,33 quando eu divido essa parte aqui. Está em home. Agora, vamos aplicar também com RB. O RB, por ser 1, já fica o mesmo valor, né? Algo interessante aqui. Veja só quem está RB. RB, que nós temos este aqui,
esse RB está ligado à resistência R3 e R2. Vamos colocar aqui, veja só que está RB está aqui, que está ligado aqui, atenção, RB está ligado à resistência, que nós temos aqui que é R3 e R2. Vamos colocar aqui R3 vezes o R2, que divide por essas resistências, não é? Envolvida aqui então no circuito, que é nesse momento R5, R2 e R3. Vamos colocar R5 mais o R2 mais o R3, não é? Que será igual, veja só aqui, ficamos com 1 sobre aqui então também 3, que é 1 mais 1 mais 1, né? Na verdade aqui está dá na mesma, aqui ficamos com 0,33. Eu que estou a colocar com duas casas decimais, não confunda as coisas aqui. Agora, vamos colocar aqui, temos aqui então o nosso RB, será igual, não é? O mesmo processo, RB está RC. RC será igual, vamos aplicar o mesmo processo. Até podemos afastar então mais para cima, né? Vamos afastar aqui então, ficamos com RC será igual, o RC, vamos analisar aqui, temos o RC este aqui. Então, esta parte aqui está conectada aqui então com R5 e R3. RC, neste ponto aqui, está conectado aqui então com R5 e o R5 sim, o R3. Vamos colocar aqui em cima uma multiplicação ali, ficamos com R3 vezes o R5, que divide nesse caso por o R5 mais o R2 mais o R3. Ficamos com 1 vezes 1, que divide, não é? Por 1 mais aí então 1, que me dá 0,33 aí então. Então, meus amigos, neste momento da aula, nós conseguimos, não é? Transformar aquele triângulo que nós temos ali então em estrela. Nós conseguimos sim, estamos de parabéns. Mas agora vamos redesenhar o circuito de modo que consigamos visualizar melhor. Percebido? Veja só aqui então, veja só aqui então. Vamos redesenhar o circuito de modo que conseguimos visualizar melhor. Pessoal, em vez de nós redesenhar esse circuito novamente, até eu posso aproveitar o mesmo circuito, apenas copiei esse circuito para aqui. Por quê? O que eu preciso neste momento é eliminar a resistência como sendo esta aqui. Temos que eliminar, não sei se vai dar certo aqui, espero que dê. Espero que não fique uma confusão aqui. Espero que não fique uma confusão, tá vendo? Eliminei essa parte aqui. Vamos eliminar esta parte aqui, não nos interessa. E vamos eliminar esta parte, né? Essa resistência aqui já estão a sair aqui, devem sair, tá? Devem sair. Ali devem sair. Então, neste momento já eliminamos, nós podemos preencher aqui e por aí. Agora, o que nós temos aqui nesse circuito? Nesse circuito aqui, até vamos retirar aqui então esse de I2 aqui, isso aqui já nos interessa mais, vamos eliminar. Então, veja só o que está acontecendo aqui. Nós temos um circuito onde, não é? Vamos colocar aqui cá preto, para você poder entender. Este e este estão aqui, o quê? Em série. Enquanto que também este e este aqui estão em série. Veja só aqui, então, esse com o mesmo contorno aqui. Este aqui, o mesmo ramo. E este aqui também o mesmo, então, ramo. Não é? Estão ali, então, em série. Agora, como estes estão em série, nós podemos fazer o quê? Vamos somar este com este e somamos este com este. Veja só aqui, então, vamos colocar este lado aqui, passo a passo. Soma entre RC mais o R6 será igual ao que aqui. Então, vamos somar entre RB mais o R4, para ver quanto é que vai dar. Veja só aqui, então, essa soma, o RC vimos que é 0,333, é aquela transformação. Aqui também fica 0,33, o RB também. Agora, o que falta agora é nós podemos somar. Então, vamos continuar, não é? Então, o R6, vamos ser mais um pouco flexível. O R6 e R4, quanto é que dá?
O R6 é igual a quanto aqui? O R6 é igual a 2 e R4 é igual a 4, né? R4 é igual a 4. Vamos colocar aqui então mais 4. Enquanto que o R6 é igual a então 2. Quando é que dessa soma? Quando é que dessa soma? Epa, vou ter que ligar aqui a lâmpada. Só para podermos analisar. É assim. Tá, temos então, o que é que nós temos? Temos 3,0, ok? Até aqui não precisa de calculadora, né? 2,33, aqui ficamos com 4,33, não é? Então, com qual circuito nós ficamos? Nós ficamos com um circuito semelhante a este aqui. Vamos passo a passo. Ficamos com um circuito assim. Um circuito assim. Isso aqui não vale apressar aqui, você não entender. O que adianta? Eu ficar aqui de forma rápida e você não entender. Não adianta, né? Será zero. Então, melhor demorar você perceber do que eu ser flexível aqui, você não perceber, né? O que é que nós temos aqui? Temos aqui. Ok. Tem que você... Aqui, outras coisas também terei que tentar pular, né? É isso. É isso. Então, aqui, este ponto aqui, por exemplo, este representa essa soma aqui, que é RC e R6. Ficamos aqui então com 2,33, este ponto. Agora, este ponto aqui representa a soma entre este e este. RB e R4. Ficamos aqui então com 4,33 neste ponto. Agora, aqui é o nosso RA, que é 0,33, né? Então, aqui ficamos com o nosso R1. R1 é igual a 1, sabemos disso. R1 é igual a 1, né? O R1 é igual a 1, certo? Então, meus amigos, entenda aqui. Nós podemos, neste momento, esse aqui é um J, não é? Esse aqui é um J. Esse um J que está aqui, está olhando aqui, olhou para cima. Conseguem perceber? Esse um J que olhou para cima. E por sua vez, nós temos esta parte aqui, onde nós podemos, por exemplo, agrupar, né, entre este e este, visto que essas duas resistências estão de forma aqui paralela. Quando eu somar este com este aqui, ficaremos uma única coisa aqui, né? Então, esta única coisa, teremos que somar com este, tudo aqui. Veja só, veja como é que isso ficará. Ficaremos assim. Vamos fazer este com este, depois somamos com este aqui. Essa parte aí. Ficamos ali então com o quê? Até ali, essa aqui vamos chamar aqui então de R total 1. Tá? R total 1, porque não é total completo, né? R total 1. Ficamos com o quê? A multiplicação entre este, porque está em paralelo, ficamos com 4,33 vezes 2, né? 2,33, tudo somado, mais 2,33. Somado, temos que somar com 0,33. 0,33. Logo, o R total, não é 1, será igual... Faça isso aí na máquina calculadora. Vamos a isso. 4,33 vezes 2,33, que divide 4,33 mais 2,33, somado com 0,33, que me dá 1,80. 1,84, né? Que seria esta parte. Agora, depois disso, até vamos representar aqui embaixo. Depois disso, nós ficarmos assim com uma resistência, um circuito dessa natureza. Entende aqui? Vamos aqui temos J. O J aqui ainda temos a orientação dessa corrente para cima. Não é? Vamos passo a passo aqui. Passo a passo. E esta parte aqui ficamos assim. O que é que nós temos agora? Essa resistência aqui representa R total 1. Esta aqui. Enquanto que essa resistência representa aqui, então, R1, não é? Este é o nosso J. Mas agora, tem algo interessante aqui. Tem algo interessante que você percebe, acho que você não percebeu. A orientação da corrente nesse circuito aqui é de cima para baixo. Nós temos que orientar o circuito aqui, então, de cima para baixo, a corrente. É muito importante isso aí. Agora, aqui também, RB, estamos orientando para baixo. Isso é lógico. Temos que orientar aqui para baixo. Porque surgiu lá de cima, lá. Deste de cima, é a mesma coisa que acontece. Tá aqui.
orientou-se aqui então de cima para baixo, R4. Então continua aqui R4 de cima para baixo, né? Porque essa aqui é adicional com esta aqui. Aqui também o R6 é de cima para baixo, continua aqui. R1 também de cima para baixo, continua. Esta aqui também continua sendo da quinta para cima. E R5 continua para este lado aqui, não faça confusão nas orientações das correntes. É muito importante aí. É muito importante naquela orientação daquelas correntes. Então o que acontece? A corrente quinta J que nós temos aqui, porque essa é uma corrente. Esta corrente não é, se distribui entre R1, porque aqui temos uma corrente que passa aqui, e se distribui entre a corrente quinta I total 1, né? A corrente aqui, I total 1, neste ponto aqui. Então, nós podemos usar um divisor, não é? Divisor de corrente para encontrar a corrente que passa aqui e a corrente também que passa aqui. Nós podemos usar divisor de corrente. Como é que funciona o divisor de corrente? Eu espero que neste momento você tenha percebido que isso é um divisor de corrente, né? Nas aulas anteriores eu falei sobre isso. Falei muito bem. Então, o I, não é? I1, a corrente I1, será igual a corrente J vezes a resistência oposta, não de R1. Esta aqui, que não pertence nesse ponto aqui, não é? Ou seja, que não pertence no mesmo ponto onde eu quero calcular a corrente. A corrente que está no outro lado, ou seja, a resistência que está no outro lado. Ficamos ali então com R total 1 dividido pela soma das resistências envolvidas nessa transformação, né? R1 e 1 total 1. Agora, para aplicar ali, então ficamos com J em 1. É só ver em cima, né? O J ali tem 1. O J aqui tem 1. Este aqui. J ali tem 1. E depois, não é? Ficamos com R total 1. R total 1, vimos que é 1,84, né? Que é este aqui. Que divide. O R1 é 1 mais 1,84. Quanto é que é dessa corrente? Veja só aqui então. Ficamos com 1 vezes 1,84, que divide por 1 mais 1,84. Isso aqui me dá 0,65. Ficamos aí então com 0,65. O que? Ampere. Está ali ampere. Agora, já temos aquela corrente ali. Então, já temos aquela corrente. O que falta, né, é encontrar a corrente de R total 1, desta parte aqui. Veja só aqui então. O I, vamos usar aqui a primeira lei de Kirchhoff, né, lei dos nós, em que a corrente que entra neste nó deve ser igual a zero. Ou simplesmente a corrente que sai, que esta aqui está a sair ali então, que seria I total 1, hoje vou chamar aqui de total 1, será igual ao que? A corrente que entra neste ponto será positiva. Como que entra neste ponto aqui, neste nó, não é a corrente J. Vamos colocar aqui então J. Depois a corrente que sai neste nó fica negativa, que é R1, menos vezes a corrente I1, né? Aí então a corrente I1, que me dá quanto aqui? O J é igual a 1 menos o 0,65. Quanto é que dá esse cálculo? Faça aí em casa. Não inventa, né? Não inventa. Coloca na sua calculadora, você não precisa ser inteligente neste momento, não precisas. Aqui ficamos com o 0,35 ampere, que é a corrente verificada aqui. Ou seja, até neste momento, nós já encontramos uma corrente, que é I1. É um progresso. Então, vamos voltar para o circuito que nós temos aqui para analisarmos. Vamos voltar para esse circuito. Agora, nesse circuito, o que isso quer dizer que R total 1? O R total 1 significa que uma corrente não é verificada, porque, veja só aqui então, o J se distribui entre, veja neste nó aqui, se distribui entre este lado, o J ali entra aqui, depois vai para este lado aqui então vai, o que vai lá? Este lado vai o quê? I, não é, total 1, é que vai para este lado, e depois I1 entra aqui. Isso que nós estamos a ver aqui, está a perceber? Mesmo se fosse aqui embaixo, a mesma coisa. O J aqui, não é, vai para este lado, desce aqui, e depois aqui também não sei se entra ou sai, isso é outro assunto, né? Mas é isso aí. Ou seja, a corrente verificada nesse momento, neste ponto aqui, ele aqui então é chamada aqui então de I total 1. Conseguiu perceber? Então, com base nisso, é um progresso. Por quê? Vamos retirar aqui. É um progresso. Por quê? Por que é um progresso? Porque neste momento eu posso dizer o seguinte, que a corrente
a corrente que passa aqui então nessa resistência aqui, essa resistência aqui então é RA, né? RA, a corrente que passa aqui então é RA, é igual à corrente I total 1. Veja só aqui então, eu posso concluir o seguinte, a corrente I, vamos chamar aqui então de IA, a corrente QIA é igual a I total 1, que me dá 0,35. Já temos mais outra corrente. Logo é um avanço ali. Então, como passa daqui, não é? E depois entra neste ponto, o que nós podemos entender é de que neste ponto aqui, entra aqui R total 1. Neste ponto aqui, entra R total 1, visto que a corrente que entra aqui é de forma série, né? Esta parte daqui está em série em relação a este paralelo, né? Logo, a corrente que chega aqui é a mesma corrente que chega neste ponto. Consegue perceber? Este forma série em relação a esta parte. É por isso que o quê? Somei entre esse paralelo com esta parte aqui, né? Este aqui está em série. Percebido ali? Logo, a corrente que passa ou que chega nessa resistência aqui, esta aqui, é a mesma corrente que chega então nessa parte aqui, em que essa parte corresponde a essa parte aqui. Então, daqui nós podemos fazer o quê? Veja só aqui então. O total 1 entra dessa forma e depois se distribui. Ficamos assim e assim, com certeza. Então, nós podemos aplicar também divisor de corrente para encontrar, por exemplo, a corrente que passa neste ponto e neste ponto. Agora, veja só aqui então. Veja só neste momento. Então, o que é que poderia me ajudar essa corrente que passa neste ponto? Este ponto aqui corresponde o quê? Corresponde a essa soma aqui, esta aqui. E este ponto aqui corresponde a essa soma daqui. Você quer entender? Então, ou seja, se eu encontrar a corrente que chega aqui, é a mesma coisa encontrar a corrente I6. É um progresso. Logo, vamos encontrar essas correntes. Vamos calcular, vamos meter ontem nossos cálculos. Posso meter aqui. Isso aqui dá preliminar? Dá. Isso aqui já não serve mais. Não serve mesmo. Até poderia servir, né? Mas já, vamos retirar, tá? Não, vamos servir. Não, vamos retirar. Não serve mais aqui. Veja só. Ficamos com que aqui então I, não é? Este ponto aqui vamos chamar de I6. O I6. Vou chamar I6. C, né? Porque é a mesma corrente aqui. Vamos começar a calcular qual? Depende. Posso começar este aqui. Este aqui poderia chamar aqui então de I4B. Vamos então. O I4B será igual. Estou aqui passo a passo. Espero que alguém não saiba dizer que não percebeu nada aqui. Senão irá me estressar, tá? I4B, não é? I4B vamos multiplicar pela corrente I total 1, não é? Que entra neste ponto, vezes a resistência oposta, que seria esta aqui. Naquele momento apenas vamos colocar o valor real, 2,33, não tem problema, que divide pela soma dessas resistências, que seria 4,33 somado com 2,33. Será igual I total 1, 0,65, né? Vezes 2,33, que divide, não é? Por 2,33 mais o 4,33. Vamos colocar aqui então o valor. Veja só. Ficamos com aquele. Temos 0,65 vezes 2,33. 2,33 mais 4,33 me dá quanto neste momento? Teremos 0,23. Com duas casas decimais, esse arredondamento. Outro arredondamento aqui poderia dar, por exemplo, 0,22 ou 20. Depende das 0,22, por aí vai. Mas com três casas decimais, ou seja, com duas casas decimais, me dá 0,23. A corrente corresponde a I4. Então, a corrente I6, não é? I6, basta usar aqui então a primeira lei de Kirchhoff, que é I6, vou chamar de I6C. Entenda aqui, I6C será o que? Como está a sair, este que entra aqui fica positivo, que seria aqui então I total 1, menos o que sai aqui, né? Que é este aqui, que seria nesse caso aqui então I4B. Vamos a isso. I total 1 igual a quanto? Igual a 0,60, não, 0, o quê? I total 1 igual a 0,65, né? É isso aí. Não, I total 1, alguma coisa aqui.
O I total 1 é igual a 0,35. Por isso que essa parte daqui então está errada. Aqui está errado. E 35 aqui. 35 aqui. Vamos retificar isso. Ainda bem que descobrimos. Fica 0,12. 0,12. Poderá ser 0,11, dependendo do tipo de arredondamento. Aqui ficamos com o quê? Com 0,12. Não é ampere. Agora sim. Ampere. Agora, aqui ficamos com 0,35. 0,35 menos 0,12. Dá quanto aqui? Me dá agora 0,23, né? 0,23 ampere. Ou seja, neste momento, também temos aqui um avanço grande. Por quê? Nós já temos, o que é que nós temos neste momento? Já temos aqui então o I6 e R4. Já temos aqui, ou seja, já temos a corrente I6, que passa aqui na resistência 6. Já temos a corrente que passa em R4 e já temos a corrente que passa em R1. Neste momento, temos aqui um progresso. Consegue entender? Então, para tal, o que falta? A única coisa que falta aqui então, é a corrente nessa transformação. Por exemplo, falta a corrente esta e esta. Basicamente, falta apenas só 3 correntes. Só isso. Agora, você encontrar essas 3 correntes, abra olho. Neste momento, abra olho. Para você encontrar, por exemplo, essas correntes aqui, tem que usa-se da seguinte estratégia. Nós temos que encontrar a tensão verificada aqui então R5. Como, Júlio? Como assim? Veja só aqui então. Analise se você já sabe do contorno de malha. Não sabe o que é malha. Ô, jovem, não sabe o que é malha? Eu vou explicar aqui. Malha é um contorno fechado. Percebeu? Malha é o quê? Um contorno fechado. Por exemplo, se eu sair aqui neste nó, percorrer assim, não é assim, assim. Está a ver como estou a fazer aqui? Chegou aqui, aqui já percorremos uma malha. Consegue entender? Malha é um contorno fechado, meu amigo. Se eu, por exemplo, partir daqui, assim, percorrer assim, isto é como uma malha. Então, em cada malha aqui, nós podemos percorrer por conta da segunda lei de Kirchhoff. Certo? Veja só aqui então. O que diz a segunda lei de Kirchhoff? Diz assim, por exemplo, a corrente verificada aqui então em I5, como está para este lado, com certeza, ou seja, a tensão, né? A tensão verificada aqui, por exemplo, em R5, como está para este lado aqui, nós podemos representar nossa tensão para este mesmo lado, né? Vamos colocar o seguinte, veja só aqui então, vamos dizer assim. Aqui olhou nossa tensão, vamos colocar aqui a tensão 5, né? Então, vamos percorrer dessa forma. O que nós podemos entender é que R3 já temos valor. A sua orientação da corrente em R3 é para baixo, é assim. Consegue entender? Enquanto que RA, a orientação da corrente é para baixo, é assim. Logo, se eu percorrer nesta parte aqui, vou encontrar a corrente R5. Percebeu? Ou seja, vou encontrar a tensão 5. Como assim, Julie? Veja só aqui então. Eu vou ter que orientar a minha malha, precisamos orientar essa malha. A malha assim, está a entender? Assim. Até aqui. Vamos assim, veja novamente. Assim, esta aqui será a minha malha, essa orientação. Tá. Todas as correntes que estiverem a favor da nossa malha serão positivas, contra serão negativas. Veja só aqui então. Essa tensão aqui fica positiva, porque eu orientei dessa forma, né? Assim, porque a nossa corrente, né? É para este lado aqui, porque essa aqui não é a força eletromotriz, essa aqui é a nossa tensão. Ficamos aqui então. Tensão é chamada aqui de diferença de potencial. Temos aqui então a diferença de potencial, não é? De 5, verificado neste ponto aqui então. Vamos ver só. Como nós encontramos o RC, sabendo que o RC está no sentido contrário da corrente orientada, porque a minha orientação desta malha é esta preto, que vai deste ANSI, como está aqui. Como está no sentido aqui ao contrário, fica negativo. Menos RC vezes IC. Vamos aqui então. Este ponto aqui, como é para baixo, temos que adicionar. Porque está no mesmo sentido de orientação da minha malha. Temos que adicionar. Mais RA vezes IA. Vamos igualar aqui a 0. Essa aqui chama segunda lei de Kirchhoff. Já ensinei essas aulas. É que ao contrário do que acontece, essas transformações aparecem
antes de eu ensinar, por exemplo, a lei de Kirchhoff. Eu te recomendaria, né, que você fosse a lei de Kirchhoff depois, né, para poder ver esse assunto. Mas, é isso mesmo. Lá tem tudo isso que é explicado, mastigado. Veja só aqui então, o I5 menos RC, que é 0,33, vezes o IC. O IC igual a quanto? Este aqui, o IC, este aqui. A mesma corrente que passa em I6, 0,23. Colocamos aqui então 0,23. Mais o RA, ficamos com 0,33, soubemos disso. Vezes o IA. O IA é igual a quanto ali? O IA vimos, né? O IA é igual a 0,35. Corresponde a item 1, né? Vamos colocar aqui 0,35. IA, 0,35. Igualamos a 0. Veja só quando é que dá isso aqui. Menos 0,33 vezes 0,23, não é? Mais 0,33 vezes 0,35. Me dá 0,44, né? Está me dar aqui então 0,44. Então, esse 0,44, passamos para lá, vai negativo. E 5 será igual a menos 0,04 ampere. 0,04 então ampere, neste momento. Temos 0,04, o quê? Ampere. Então, há quem pensa aqui que estamos corretos, nada, não estamos corretos. É o seguinte, entenda aqui. É assim, orientação dessas correntes é muito importante, porque qual é a orientação da corrente RA? Atenção ali, é que essa corrente é que eu orientei de forma errada, né? Por que eu orientei de forma errada? Veja só aqui então. Nós vimos, não é? Que a orientação da corrente de RA, onde está o RA? RA está entre este ponto e este ponto. Entenda aqui. Então, o nosso RA, na verdade, segundo os nossos cálculos que nós fizemos aqui, neste lado, não é? Veja onde aqui, por exemplo, o RA está aqui. Qual será a sua corrente? A sua corrente de orientação, nesse caso, é deste ponto até este lado. Não, é assim. Sai de R1 e deságua nessa ligação aqui. A mesma coisa que acontece aqui. Logo não pode ser mais para baixo, né? Estamos errados ali, tá? Estamos errados mesmo. Aqui fica, sobe aqui, assim. Se subir, não. Sai de onde? Exatamente, sobe, exatamente assim. Quando eu começo a aplicar esta lei, não é? Aqui fica negativo, veja só aqui, então, como este aqui sobe, enquanto que essa minha malha está a percorrer assim no sentido convencional, assim, se cruza aqui no sentido oposto, essa aqui a subir, a minha malha aqui a descer, logo fica negativo. Vamos colocar aqui negativo, aqui. Aqui negativo, aqui fica negativo. Agora sim, e aqui também não é ampere aqui. Como uma tensão é ampere, para Júlia. Tensão não é ampere, né? Menos 0,33 vezes 0,23, menos 0,33 vezes 0,35, me dá menos 0,19, né? Nessa parte, quando eu passo para lá, fica positivo, né? Ficamos aí, então, com 0,19. Volte na ampere. Agora, como já temos a tensão verificada aqui, por exemplo, I5, para encontrar I5 é apenas dividir, aplicar a lei de Ohm, né? Que I5, a corrente é igual a I5 sobre R5. R5 é igual a quê? Igual a 1, ficamos com 0,19 sobre aqui então 1, né? Que me dá aqui 0,19 ali. Ok? Isso aqui, ampere. Agora, vamos fazer da mesma forma para restantes, não é? Para restantes circuitos, para restantes correntes que estão naquele ponto. Vamos a isso. Apesar que está de forma espalhada, depois vamos organizar. Mas você não pode fazer isso aí. Tem que ficar mal organizado, tá? Essa transformação, como já fizemos, vamos colocar aqui. Então, como aqui já fizemos essas transformações, acho que não nos interessa tanto, né? Espero que você entenda aí. Quero usar esse espaço aqui, não tem como usar esse espaço. Não tem problema aqui, acessamos tudo. Já está. Ok? Tudo bem. Tudo bem. Então, veja só aqui então. Por exemplo, preste atenção. Até que até esse contorno iria remover, né? Só para não meter uma confusão ali.
Deixa eu apagar aqui, dá para remover ali um pouco. Não sei se dá. Dá, dá. Muito bem. Muito bem. Ok. Vamos agora calcular, por exemplo, o IR2. O R2, a tensão que passa em R2, vamos orientar nesse sentido, assim. Agora, aqui vai ficar a tensão 2, certo? E depois disso, não é? Depois dessa tensão 2, vamos colocar aqui na letra vermelha, a tensão 2 aqui. A nossa malha, vou ter que percorrer esta malha assim. Vamos percorrer aqui em preto, para você poder entender. Assim, esta aqui é a nossa malha de percorrência. Aqui. Até aqui, termino aqui. Esta malha fechada, que eu começo, pode começar neste nó, não é? Assim, esta aqui é uma malha fechada, nesse sentido, no sentido aqui da minha tensão. A tensão, que é a diferença de potência, vou orientar no sentido da minha corrente, que passa aqui em I2, não é? Porque nesse sentido aquela que é positiva, vamos fazer assim, veja só. Para tal, vamos aqui então, o 2, que é no sentido positivo, vamos começar a caminhar. Só que RB, a sua corrente é para baixo. É lógico, é para baixo mesmo, né? Não vamos mais meter confusão. Tá aqui é para baixo, aqui também vimos que é para baixo. É para baixo mesmo, temos certeza disso. Logo, fica o quê? Fica negativo, porque está no sentido aqui inverso da minha orientação a preto. A minha orientação a preto significa no sentido aqui correto. Agora, todo que não estiver a obedecer essa minha orientação, logo vamos dizer que é negativo. Colocamos aí então menos, não é? RB vezes o IB. Vamos continuar. RA, como é para lá, como nós vimos, né? Quando eu estiver a caminhar aqui fica negativo, menos o IA vezes o IA, né? RA vezes o IA. Vamos igualar a 0. O 2 menos. O RB ficamos com 0,33. O IB igual a quanto? O IB igual a 0,12, né? 0,12. Esse que nós temos aqui, este aqui. Menos RA. RA ficamos com 0,33 vezes o IA. O IA é aquele 0,35, né? É 0,23, é isso. IA, não, IA é este aqui, 0,35. 0,35. Vamos igualar isso aqui a 0. Vamos fazer aquela operação. Temos o quê? Menos 0,33 vezes 0,12 menos 0,33 vezes 0,35. Que me dá 0,16, mas negativo. Quando eu passo para lá fica positivo, né? 1 e 2 será igual a 0,16 volt. Volt, temos ainda volt. Agora, neste momento, eu posso calcular o I2 normalmente. O I2 será igual a I, a tensão 2 sobre a quinta R2, que me dá o quê? 0,16 sobre R2. R2 é igual a 1, né? Que me dá 0,16 ampere. Tudo bem. Vamos também calcular. Vamos ter que retirar isso aqui. Vamos agora calcular. O que falta aqui? Falta R3. Vamos orientar. Já viu? A estratégia já viu como é que vamos jogar aqui. Vamos orientar nesse sentido a nossa atenção. E depois vamos percorrer essa malha, que malha é um contorno fechado. Parte aqui este ponto, vamos percorrer essa malha, que esse contorno aqui fechado obedece à segunda lei de Kirchhoff, tá? Então, a sua preocupação deve ser, então, o que seria a segunda lei de Kirchhoff? Essa é outra preocupação, já dei essas aulas aqui no canal. Então, vimos que R3 não, está orientado, não, RC está orientado nesse sentido aqui. O que nós vimos também é que RB está orientado também para baixo, assim, não é? É isso aí mesmo. RB também para baixo ali, então. Vamos aplicar ali. Usando esse contorno, vimos que RC fica positivo, não é? Teremos ali, então, o 3 menos, não, fica negativo aqui, porque é nesse contorno assim, para cima, essa é a minha orientação, enquanto que, porque giramos assim, esse aqui é o sentido, é assim nesse sentido aqui, nós vamos ter que girar nesse sentido, certo? Como a minha
a minha corrente é para baixo, enquanto que o meu contorno aqui é nesse sentido, a minha malha orientando assim, o que não obedece fica negativo. R3, não, RC vezes IC. Para baixo aqui fica positivo, porque aqui obedeceu, né? Fica positivo, porque esse aqui é para baixo. Mas R, que é ali, RB, vezes IB, igualamos a zero. Agora, o 3, vamos com menos, RC fica 0,33, né? Vezes IC igual a quanto? A 0,23? Não. Ficamos aqui então com 2, 3, mais RB igual a quanto? RB é igual a 0,33 vezes o IB. O IB é 0,12. Igualamos a 0. Olha só. Ficamos com o que aqui então? Menos 0,33 vezes 0,23 mais 0,33 vezes 0,12 me dá 0,4 negativo. Quando passo para lá fica positivo. O 3 será igual a 0,04 aqui então. Vamos colocar aqui então. O 3 é igual a 0,04 volt. Tá? Então, I3, vimos que seria a U3 sobre aqui então R3. Isso aqui também dá mais 0,04 ampere, né? Porque R3 é igual a 1. E este aqui, quando eu divido, ficamos assim. Agora, meus amigos, vamos organizar essas nossas correntes aqui, né? Para as coisas ficarem mais interessantes. Veja só, vamos colocar aqui vermelho aqui, só para as coisas ficarem mais interessantes, como eu disse. Veja só, vamos organizar. Ficamos com o que aqui então? Com I1. I1, ficamos com o quê? Não vamos inventar, vamos olhar aqui embaixo. Aqui não há aquilo de dizer que eu sou terrível. Temos aqui então I1 igual a 0,65. É a maior corrente, né? Que nós poderíamos ter ali. 0,65 ampere. O I, não é 2, é igual. I2 é igual a quanto? O I2, né? O I2 não calculamos aí? É igual a 0,16. Não é? Ampere. O I3 é igual. I3 é igual a quanto? Ficamos com 0, esse aqui, né? 0,04 ampere. O I4, não é? Será igual. I4 é igual a quanto aqui? I4, meus amigos. I4, este aqui, 0,12. 0,12. Se conseguir eliminar, vou ter que retirar isso aqui. Só para poder arrumar nossas correntes aqui. O I5 é igual, não é? A 0,19. Né? Este aqui. Ampere. O I6 é igual, temos I6, né? Tá muitas correntes. 0,23. 23 ampere também, né? Ampere. Agora, já temos todas essas correntes. Já temos aqui nossas correntes. Então, o que falta agora é verificar o balanço das potências, né? Usando essa condição aqui. Só que para tal, nós precisamos encontrar a tensão que passa neste... Porque aqui é verificado com uma diferença de potencial neste ponto aqui, nesses pontos aqui. Nós verificamos com uma diferença de potencial. Logo, nós temos que calcular aqui então o J aqui. O J, também usamos a segunda lei de Kirchhoff. Agora, vamos percorrer o J que orientamos, não é? No sentido contrário de J. Assim. Vou repetir 3 vezes, só para você poder entender. O J orientamos no sentido contrário da corrente J. O J é uma tensão, que é isso que eu coloquei o J aqui. Vou repetir. O J orientamos no sentido contrário da corrente. Sabendo que a nossa corrente é para cima, o J fica assim para baixo. Vou repetir novamente. O J orientamos no sentido contrário da corrente. Percebido? Mas agora, para encontrar o J, tem que percorrer essa malha aqui. Ou seja, eu posso percorrer aqui várias malhas, por exemplo. Daqui para daqui, esta é uma malha. Posso percorrer essa malha aqui para encontrar o J. Ou posso percorrer essa malha aqui, esta aqui, que é mais simples. Posso percorrer esta malha aqui, que é também um contorno fechado.
Só que você não pode percorrer, não é? Esta malha aqui também, posso percorrer. Temos aqui diversas malhas para percorrer, só para encontrar o J. Certo? Certo. Vou repetir. O J, você pode percorrer aqui, está diferentes malhas aqui. Malha é um contorno fechado. Percebido? Agora, vamos ainda provar, vamos calcular o J. Até vou ter que retirar essa parte aqui, se me permitir, né? Me permites, né? Me permites retirar essa parte só para encontrar, para calcular o J? Me permites, né? Se me permitir, tudo bem, vou agradecer. Então, veja só aqui então. Veja só. Vamos percorrer aqui. Vou orientar, não é? Nesse sentido aqui. Como orientei aqui, esta aqui é uma diferença de potencial. Quando eu oriento aqui então, no sentido da minha malha, fica positiva a minha diferença de potencial. Ficamos aqui então com o J positivo, não é? Então, vamos a isso. Aqui vamos colocar menos, não é? Que eu expliquei. Para baixo, isso aqui para cima, logo fica aqui então negativo. Menos aqui então R1, vezes o I1 e depois igualamos então a 0. Passa isso para lá, fica positivo. Ficamos com o J é igual, não é? É igual a R1 vezes nosso I1. R1 é igual a quanto? R1 é igual a 1, né? O I1 é igual a quanto? O I1 é igual a 0,65. Logo, o nosso J ali fica 0,65. O que é isso aí? Volts. Então, iria percorrer a outro sentido, só para você poder confirmar, mas não vou querer, né? Não quero. Por quê? Por que não quero? Porque já essa hora aqui está a ficar aqui está longa demais. Então, logo não quero. Então, veja só, já temos aqui então o nosso J. O que falta agora, será de calcular a potência, falta equilibrar as potências. Vou ter que retirar essa parte daqui, se você me permitir. Ficamos assim, a potência somatória, não é? De potência, nesse caso fornecida, será igual a UJ vezes aqui então J, simplesmente. Porque são a única tensão vezes essa corrente, né? Como se calcula aqui. Teremos aí então, porque é nesse ponto onde eu forneço, não temos uma outra fonte aqui nesse circuito. Ficamos com 0,65 vezes o J é igual a 1, né? Que me dá 0,65. Aí então, volts. Agora, vamos calcular aqui então, as potências, nesse caso, consumidas. Consumida será o somatório de todas as potências ali. Temos aí então. O somatório das potências, nesse caso aqui então, consumida, será igual. Temos todas as resistências. Temos aqui então R1, R2, R3, R4, R5 até R6. Temos aqui então R1 vezes o I1 ao quadrado, mais o R2 vezes o I2 ao quadrado, mais o R3 vezes o I3 ao quadrado, mais o R4 vezes o I4 ao quadrado, mais o R5 vezes o I5 ao quadrado, mais o R6 vezes o I, né? O I6 ao quadrado. Logo, o somatório das potências consumidas será igual. Quando é que dá R1? R1 é igual a 1, né? 1 vezes o I1. O I1, temos que ir ali, é igual a 0,65 ao quadrado. 0,65 nesse caso ao quadrado, mas o R2 é igual a 1. Colocamos 1 vezes o I2 é igual a 0,65, é isso? Não, 0,16. 16 ao quadrado, mais o R3. O R3 é igual a 1 também, né? 1 vezes o R3, o I3, né? 0,04 ao quadrado, mais o R4 é igual a quanto? R4 é igual a 4, não é? 4 vezes o I4 ao quadrado, ficamos com 0,12 ao quadrado, mais o R5 é igual a 1, colocamos então 1 vezes o I5 ali ficamos com 0,19 ao quadrado, mais, por último, R6 é 2 vezes o 0,23, né, ao quadrado, 23 ao quadrado. O somatório dessa parte deve ser igual a essa potência, né? É por isso que disse essa condição aqui. Se não for igual, nós estamos errados. Então, eu contigo. Você também está aqui. Não vamos se culpar aqui, tá? Não vamos se culpar. 0,16, estou a fazer na calculadora, né? Agora. 0,04, me permites, né? Usar a calculadora. Me permites, né?
Você não tem como me permitir. Se eu estou aqui na minha casa, sabe que horas são agora? Acho que 2 horas. Tá, por isso não tem como me permitir. Ok. Pimpa, igual a 0,65. Perfeitinho. Podes conferir aí. Vamos colocar aqui então. Essa parte daqui, né? Que é a potência, não é? Consumida é igual a 0,65. O que é isso aí? Watts. Saiu perfeito. Então, assim nós confirmamos que esse circuito aqui está correto. Terminamos assim com este vídeo. Não é? Espero que você se inscreva aqui no canal para não perder os próximos conteúdos. Não se esqueça, as aulas completas você encontra na plataforma, não é? juliomamadi.com. Tá, eu sou Júlio Mamadi e te vejo nos próximos conteúdos. Até lá!